peço que você abra em Efésios, capítulo de número 6, a carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, bem conhecido de todos nós, uma palavra que realmente tem tudo a ver com esse dia de hoje. Os irmãos acharam? Digo amém. Diz assim: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. Vou parar aqui. Vós, filho, quem é filho aí, diga amém. Amém. Então vamos ler comigo? Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Na tua Bíblia está aí, no Senhor. Porque isto é justo. Vamos lá no versículo 2. Honra o pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, quem é pai aí, diga amém. Amém. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém? Antes de mais nada, porém, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Esse no Senhor aqui já traz para nós uma advertência, um reforço de que essa obediência não é simplesmente uma obediência simplesmente de pai para o filho, ou do filho para o pai. Não é simplesmente, eu sou obediente simplesmente. Mas quando Paulo coloca aqui, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, tem um peso maior. Tem um peso maior. Porque essa obediência vai além do natural, vai ao espiritual. Por isso que o versículo de número 2 vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem a sua vida, para que se prolongue o teu tempo na terra, ou naquilo que você conquistar, naquilo que você sonhar, projetar para a sua vida, para que aquilo vá bem, para que aquilo você tenha vitórias nos seus objetivos. Tem tudo a ver com a tua obediência ao teu pai. Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso um princípio. O livro todo de Éfeso, a carta, ele tem um propósito. Paulo estava preso, e o propósito dele era de fortalecer a fé e promover a unidade da igreja de Éfeso. Porque o principal problema da igreja de Éfeso é o que a gente sabe lá de Apocalipse, que a igreja teve problemas porque perdeu o primeiro amor, perdeu a sensibilidade. É o que a gente estava falando hoje pela manhã. E é nisso aqui que eu comecei a meditar. Porque a gente está dando muita atenção para o que está acontecendo ao nosso redor, nesta terra. E estamos esquecendo aquilo que a palavra tem nos garantido através dela. Talvez porque nós estejamos impacientes, talvez porque nós estamos com o coração até mesmo desejoso de ver as coisas acontecerem para o nosso benefício. A situação ser resolvida dentro desse país.
A gente não pensa e não fala em outra coisa. E eu fiquei pensando justamente nisso. Se Jesus voltar hoje, irmã Shirley, se Jesus voltar hoje, ou se o Senhor nos chamar hoje, vai ficar tudo aí. Daí para frente, é a nossa vida com Deus. E o que nós não podemos abrir mão é da nossa vida com Deus. Por isso a preocupação de Paulo. Uma carta escrita há tantos anos atrás, que ela está tão atual para os dias de hoje. Ei, filho, sede obediente ao vosso pai no Senhor. Será que nós estamos sendo obedientes ao nosso pai na terra e o nosso pai no céu? Hoje é dia dos pais. Momento da gente falar tantas coisas bonitas, mas o negócio é a continuidade. Amanhã é segunda-feira. Como vai ser o meu tratamento? Como vai ser a minha obediência, se é que eu estou obedecendo? Então, o que Paulo está dizendo aqui, está mostrando em toda esta carta, é que a igreja de Éfeso era forte na doutrina, mas havia perdido a paixão pelo relacionamento com Deus. E a gente precisa analisar como é que está a nossa intimidade com Deus, com o Pai. O Deus Pai. Será que nós estamos sendo obedientes? Será que nós estamos honrando? O mundo, de uma forma sutil, tem nos envolvido com tantas essas coisas que eu acabei de falar aqui, que eu vejo, eu sinto na minha pequena forma de ser, meu jeito de ser, meu jeito simples de ser, eu vejo que isso está entrando assim como uma cortina de fumaça para que você não possa enxergar o outro lado. São causas importantes, sim, que nós precisamos sim nos preocuparmos. Mas a nossa preocupação maior precisa ser com a nossa intimidade e com o que nós cremos na palavra de Deus. Quem está me entendendo isso, diga amém. Eu acho que pouca gente está entendendo, né? Foi um amém bem abafado. Não que eu estou precisando de amém. Mas olha só, irmãos. Pensa direitinho. Estamos envolvidos por uma camada de situações dentro do país e do mundo. Eu vou colocar o nosso país, mas o mundo está todo assim. Que tem nos afastado dessa intimidade. Talvez você diga assim, não está me afastando. Ok, glória a Deus por isso. Mas há algo velado em relação a isso. Um afastamento, sabe, uma distância. Basta você ver ou ouvir aquilo que os pastores têm reclamado nos dias de hoje. Têm se preocupado nos dias de hoje. E o que a gente sempre fala aqui em questões de presença, de estar orando, de estar intercedendo. Hoje, para fazer um jejum é uma luta. Para estar todo mundo junto para uma oração é uma luta, é uma dificuldade. A gente tem força para levantar cedo, para ir para um passeio, ou seja lá o que for, que você tem direito, amém. Mas para as coisas espirituais há uma dificuldade. Eu não sei se você tem sentido isso. E eu falo, não estou querendo dizer que eu estou
nesse nível aqui. Não, porque também sinto que há uma dificuldade. E se você não fizer força para ir, você não vai. Se você não, eu vou levantar e vou. Eu cheguei do trabalho, vou tomar um banho, mas eu vou. Eu cheguei cedo, mas eu vou. Vou chegar um pouco mais tarde, mas eu vou. Há uma dificuldade. Essa. E mais algumas coisas, era a preocupação de Paulo. E eu acredito piamente que o maior desafio da igreja hoje é se submeter ao processo de Deus que nós falamos hoje pela manhã. A maior preocupação, ou melhor, o maior desafio da igreja hoje é a gente entender o processo de Deus na nossa vida, aquilo que está acontecendo, porque as situações estão acontecendo, mas eu quero dizer para você que o Senhor não largou o barco, muito pelo contrário, Ele está dentro desse barco e vai nos levar a águas tranquilas. O tempo sempre foi mutante, sempre mudou. O tempo sempre mudou. Eu sou de 58, pastor Paulo é de quando? 49. Tem mais gente aqui, tem gente abaixo de 49? Né, Lin? 57? Então, Linho, irmão Paulo, depois eu acho que sou eu. Quantas mudanças nós vimos, pastor Paulo? Quantas mudanças nós vimos? E nessa mudança, nessa minha reflexão, eu estava fazendo um comparativo da mudança que nós experimentamos, que nós vimos. Eu fui de um tempo, e os poucos irmãos aqui, como eu, irmão Paulo, fui do tempo que filho pedia a benção para o pai. Benção, pai. Deus abençoe, meu filho. Hoje é difícil você ouvir isso. Eu fui de um tempo em que um filho não entrava no meio de uma conversa de adulto. Se entrasse, a pastora sabe bem disso, porque ela teve essa experiência, né? Quando você entrou, o que é que aconteceu? Um tapão na venta. Eu sou desse tempo. E não tinha mimimi. Não tinha história. Existia, assim, uma coisa assim mais enérgica. Mas, irmãos, ninguém se perdeu. E ninguém ficava com desgosto do pai, com raiva do pai. A minha vida era jogar futebol, era estar toda hora na rua, jogando bola. Não gostava de soltar pipa, de ficar jogando bolinha de gude, apesar de que eu joguei, porque às vezes o pessoal só estava jogando bola de gude, aí eu ia naquela onda, mas o meu negócio era jogar bola, e tinha eu e um colega, morava do meu lado assim, e a gente era daquele tempo que um entrava na casa do outro, sabe? A mãe tomava, a vizinha aqui tomava conta da gente, sabe? A nossa mãe tomava conta do filho da vizinha, era essa coisa toda. Havia uma intimidade, Eu lembro que uma vez eu cheguei lá, Dona Wanda, Cizinho está aí? Tá. Eu queria chamar ele para jogar bola. Ele falou assim, pode ir lá dentro, que ele vai lá dentro chamar ele. Aí eu fui lá, ele estava dentro do quarto. Um calor terrível, ele estava debaixo da coberta. Eu falei, está doente? Não, ele estava de castigo. Ele tomou um couro e estava pelado. E a mãe dele falou assim, pode ir para jogar bola. Não tem problema não, mas tu não vai botar a roupa. Estava lá. Existia um rigor, mas existia obediência. Eu falei aqui que eu dava uns perdidos no meu pai com o negócio de futebol, e como a gente fazia parte da igreja católica lá do Guarabu, e eu perdi as horas da missa,
ele colocava eu e meu irmão para ir lá. Irmãos, eu poderia ter ido, sentava numa praça com meu irmão lá e ficava lá de gaiatice, como a gente ia, andando pela rua, fazendo um monte de gaiatice, um empurrando o outro no capim molhado, sabe, aquelas brincadeiras, que hoje eu nem entendo por causa daquelas brincadeiras. Mas eu ia. Havia um temor. Eu ia lá. Eu tinha que estar na porta, rezar um Pai Nosso, pastor Denilson, um Ave Maria. Estava o joelho, Pai Nosso que está no céu, Ave Maria. E depois vim embora. Havia um temor, havia uma preocupação. Eu fui de um tempo que o chinelo resolvia rapidinho uma situação dos irmãos. Era uma psicologia maravilhosa, não tinha problema nenhum. Às vezes o cara chegava lanhado lá, com aquelas coisas assim na coisa, o que foi? Foi uma chinelada que tomou, uma varada que tomou. Não vai embora não, Tiago, continua aí ouvindo. Hein? O couro comia. O couro comia. Mas ninguém se perdeu. E esse tempo, para o tempo de hoje, às vezes pelo menos a mim, assusta. A tecnologia, eu sou do tempo da datilografia, só que eu fazia assim, né? Hoje nós estamos no computador, na era do computador, da internet. E essa mudança de tempo fez com que a gente se afastasse de muitas coisas, principalmente dessa unidade, dessa forma de família estar mais junto, de pai participar mais da vida do filho. Virava, mexia, minha mãe estava lá na escola Holanda. Eu, pela primeira vez, na escola Holanda, tive um professor, cara até pintoso e tudo, e eu vi que o cara gostava de jogar bola. E eu não gostava muito, chamei ele, botei ele para jogar bola. Então, em vez da gente estudar, a gente ficava jogando bola. E ele junto com a gente. E a gente empurrava a hora do recreio mais para frente. Uma vez, eu dei de cara, o colega falou assim, quem está ali? Minha mãe estava assim no alto da escola Holanda, assim, ó. Porque o pai e a mãe, eles tinham, até mesmo naquela época, um tempo para poder estar ali fiscalizando, estar ali, sabe, fazendo parte da vida do filho. Hoje já é diferente. Hoje já é diferente. Eu sei que o pai, a mãe, tem compromissos com o seu trabalho, com a sua vida secular, mas é necessário se fazer um esforço. Entender que esse processo vai requerer de você um esforço maior para que você possa acompanhar o teu filho. Porque, irmãos, o mundo mudou. O mundo mudou, sim. As coisas mudaram. De 58 ou de 49, as coisas vieram mudando. Em 1960, se não me falha a memória, em 60, começou um movimento nos Estados Unidos chamado movimento hippie. Lembra disso, pastor Paulo? Aonde se perdeu toda a autoridade de pai e mãe. Não havia mais respeito. Daquele tempo para cá começou essas situações acontecendo. E a coisa foi tomando um rumo sempre distanciando a família. O pai do filho, o filho do pai, distanciando. O respeito acabou. Não havia mais respeito. Já não se falava assim, Senhor. Até hoje eu tenho assim, uma dificuldade de falar assim, você, irmã Shirley, eu tenho dificuldade de falar, senhora, o Senhor.
Nessa época aí dos 60 começou, e aí, bicho? E aí, bicho? Hoje já não é mais bicho. Hoje é o quê? E aí, maluco? Até aquele cara lá dos Estados Unidos já botaram ele para falar assim, maluco, não sei o quê, uma propaganda que ele faz aí da Shopee. Ô, maluco! O que é maluco? O que é maluco? Imagina, aí, maluco. Ô, maluco? E olha que esse palavreado está entrando dentro da igreja. Esse palavreado está entrando dentro da igreja. Perdeu, mané. Deixa eu ir aqui. O mundo mudou. Só que nós precisamos entender uma coisa, que Mateus 24:35, o próprio Senhor diz, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Continua a mesma coisa, continua valendo, a carta aos Efésios continua valendo para nós nos dias de hoje, em que ele diz, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O mundo pode usar esse modelito, mas a igreja não pode se vestir neste modelito. Não pode usar este modelito em nome de Jesus. Porque é isso que está nos afastando dessa intimidade com o Senhor. Dessa comunicação com o Senhor. A igreja não pode ser aquele cara lá de cima. Tem gente que para fazer uma música hoje, para botar um Jesus nela, está uma dificuldade tremenda. Está se afastando ou não está se afastando? O fato de eu não participar de um grupo de oração da minha igreja, onde que a minha igreja está batalhando, está lutando por causas, por situações, pessoas doentes, pessoas enfermas, eu não participo. Que evangelho é esse que eu estou vivendo? Porque tem coisas, pastor Gilvan, que se nós não tomarmos uma posição, esse evangelho que nós seguimos é um evangelho fraco que vai morrer. E não adianta dizer, é muito bonito a gente falar, Mateus 16, não é isso? A porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É muito fácil ler e dizer. O problema é saber se estamos vivendo isso. Se verdadeiramente estamos vivendo. Aqui o diabo não tem vez. Será que a gente tem autoridade para dizer isso? Hoje de manhã, quando estava falando, sabe o que é uma coisa que me veio, que eu vou falar aqui agora? Você já notou que, assim, de uma forma bem, como é que a gente fala que é uma coisa assim, nítida, bem claro, bem nítida, tá bom, bem nítida, me ajudou. Aonde que você já viu, ou aonde que alguém te chamou hoje, que você tem que ir ali para expulsar um diabo, uma pessoa endemoniada? Você já notou que não tem mais ninguém endemoniado? De uma certa forma, não é? Se manifestar, a expressão melhor é essa daqui, se manifestando, um diabo está, mas ela não se manifesta, e a igreja com isso faz assim, ó, está tudo ok, está tudo bem, está tudo bem. A igreja não consegue nem perceber que aquela pessoa, por ela não se manifestar, ela está endemoniada. Demônio puro. Eu tive um embate desse aqui, falei hoje de manhã, na quinta-feira aqui,
Demônio puro. Demônio. Mas, se você não tiver buscando em Deus, sabe, orientação, discernimento, você acaba sendo, sabe, envolvido em situações que o desejo que vem no teu coração é de você partir para cima, de você se misturar com aquela situação. E é isso que o diabo está querendo. Uma das formas que o diabo está agindo nos dias de hoje é essa. Deixa a igreja se envolver cada vez mais com aquilo que não é santo, com os procedimentos. Com os procedimentos. Eu digo que honro, mas não honro. Porque dizer é uma coisa e fazer é outra. E o desafio nosso, principalmente desta igreja aqui, é mostrar que a palavra de Deus ainda é soberana em nossas vidas. Ser obediente, para a gente caminhar aqui para o final. Ser obediente. É impossível ser um jovem fiel, espiritual, que não obedece ou honra o Pai. Está na igreja, passou pelas águas, até foi batizado no Espírito Santo, mas não honra o Pai, ou não honra os pais, não obedece, está fora dessa bula aqui, desta carta aqui. Filhos, sede obediente ao vosso Pai no Senhor, no temor do Senhor. Eu vou obedecer meu Pai, não simplesmente porque Ele é meu Pai, eu tenho que honrá-lo, mas porque é no Senhor, porque quando eu honro meu Pai, eu honro o Deus que eu sirvo. O versículo 2 vai dizer, honra pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa, é o quinto mandamento com promessa. Honrar o teu pai e tua mãe. Honrar é mais do que obedecer. É cuidar, é ter paciência. E eu faço uma pergunta para os filhos aqui agora. Você tem paciência com o teu pai ou com os teus pais? Não me responda para não ficar ruim. Sabe quando o papai fala assim, meu filho, me ajuda aqui na internet, porque só você entende disso aqui. Lascou. É a melhor forma de você medir a temperatura do pai com o filho, Ricardo. É a melhor temperatura. É a melhor forma de você medir. Mostrou, o pai errou. Está vendo aí? Não sei o quê e tal. Às vezes chama a atenção do pai de uma forma terrível. A pastora me mostrou um vídeo que eu fiquei rindo sozinho, de um senhor fala a Deus, né? O velhinho, coitado. A filha dele fala assim, o senhor conhece a sua mãe, não é isso? A minha mãe, a sua mulher, fala assim, minha mulher? Que mulher? A mulher está do lado dele aqui, ó. Que mulher? Ué, é minha mãe. Ué, você tem mãe? Você tem mãe? Tenho, olha ela aí. Ué, você é minha mulher? Aí, resumindo, eu não quero essa mulher, não. Ele está patinando. Irmãos, é engraçado, mas é triste. É triste, sabe por quê? Todos nós corremos o risco de passar pela mesma situação. Se o Senhor não levar antes,
A gente pode passar pela mesma situação. E é num momento como esse, é num estágio desse, que nós precisamos ter paciência com os nossos pais. Eu estava com um emprego marcado na Gessi Lever de São Paulo. E o meu primo me ligou e falou assim: Sérgio, isso era umas 9 horas da noite, ele falou assim: Sérgio, eu vou dar um telefonema aqui, se a pessoa falar que é positivo, você vai ter que pegar o ônibus aí meia-noite na rodoviária, eu vou te pegar na rodoviária de manhã cedo, e eu vou te levar lá para você fazer lá toda a documentação lá, para você trabalhar na Gessi Lever. Gessi Lever é uma empresa grande, é beça, né? E eu estava naquele telefone, que tu tem que discar, né? Eu também sou desse tempo, né? A pastora é do tempo que tinha que ir ali no Cocotá para ir na cabine telefônica para telefonar. Eu lembro. Carlinha andou de bonde aqui na Ilha do Governador. Aí, daqui a pouco, ele me liga. Quando ele me liga, o telefone está aqui e a porta do quarto do meu pai e da minha mãe era ali. E meu pai estava na cama, meu pai estava já com câncer. E ele falou: Sérgio, pode vir. Eu, tá legal. Desliguei o telefone. Quando eu olhei para o meu pai, ele falou assim: meu filho, não me deixa. Não me deixa. Não vou mais. Eu não consegui chegar para o meu pai e falar assim: oh, não vou. Eu vou lá. Vou tentar a minha vida. Diz que daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco eu atendo. Eu falei telefone, né? Foi sem querer, eu sei disso. Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Sabe o que é? Esses dias foi falado aqui a respeito de sensibilidade. Essa mudança no mundo, essa variação de forma de convivência, tem estragado tantas coisas, que essa sensibilidade deixou de existir. Deixou de existir. Não existe mais uma sensibilidade. Hoje aí fora, qualquer coisa é motivo de dar um tiro e matar. Dar não sei quantas facadas. Todos os dias tem assassinato. Tem um homem matando uma mulher. Tem um filho matando um pai. Tem um pai matando um filho. Todo dia. Isso é um sinal de que não existe mais sensibilidade, amor ao próximo. Olha como é que as coisas estão mudando, está chegando num patamar que vai ficar insustentável. Insustentável. E nós, como igreja, qual é a postura que nós temos que tomar? Comprar também um fuzil e andar aí com um fuzil para cima e para baixo? Partir para a briga em tudo que acontecer? Como é que nós temos que proceder diante da palavra do Senhor? O respeito que nós temos que ter aos nossos pais, entendendo que esse respeito vai além do material, é o espiritual, porque o Senhor está vendo tudo. Não é simplesmente o que falamos, mas é o que fazemos. É o que procedemos. Qual é nosso procedimento? Será que o que nós cantamos se torna um proceder no nosso dia a dia? Tem uma canção que nós cantamos muito aqui falando sobre unidade. Somos corpos, assim.
vivendo em amor, uma família. Será que é isso? Quantas pessoas visitamos essa semana? Diáconos, oficiais da casa do Senhor. Quem tem me procurado para levar a ceia para os enfermos? É muito fácil cantar, Tiago vai falar, não seja somente ouvintes, mas seja praticantes da palavra de Deus. Praticante. Dizer que me ama é uma coisa, é bonito. Mas muito além disso, é você colocar em prática esse amor que você fala. Muito mais bonito, mais proveitoso, e o que vai demonstrar realmente que você tem um procedimento correto. Dizer que honra o Pai está além de obedecer. Eu preciso honrar o meu pai enquanto vivo. Gostaria muito de ter meu pai hoje. Gostaria muito de apresentar meu pai aqui para vocês. Talvez ele já estivesse aqui aprontando uma feijoada para domingo aqui na igreja. Meu pai era cozinheiro. Gostava disso. Gostava de estar no meio do povão, de se relacionar. Era sincero. Gostava de ajudar. E a gente precisa dar valor a isso. Hoje eu não tenho mais ele. Fui uma pessoa, entre eu, minha irmã e meu irmão, o mais próximo a ele era eu. O mais próximo era eu. Porque meu pai tinha algumas dificuldades. Meu pai, para dirigir, foi uma luta para o meu pai dirigir. E eu tinha paciência de sair com o carro, com ele. Saía me tremendo todo, porque sabia que ia dar problema. E virava e mexia, ele arrancava um pedaço do muro, arrancava um negócio. Mas eu não falava nada. Diferente do meu irmão. Meu irmão já, nervoso, já começava a gritar, para, não sei o quê. Aí deixava ele mais nervoso ainda. E foi doído, porque meu pai morreu muito cedo. Mas eu louvo a Deus por uma coisa, que eu não vi logo depois que ele faleceu, e hoje eu posso contemplar, quando eu olho para o retrovisor da vida, o quanto meu pai deixou um legado para mim. Um legado de ser sincero, de respeitar. E é o mais interessante que vai bater em cima disso aqui, sem mesmo eu ter conhecimento da palavra, como eu tenho um pouco hoje, é que o respeito, a honra, eu vi que muitas coisas aconteceram na minha vida, e acontece até hoje. Quando meu pai morreu, eu falei, o que vai ser da gente? Porque eu não trabalhava. Eu estava começando a trabalhar na Cruzeiro do Sul. Meu irmão estava casado? Não estava casado. Meu irmão ainda estava começando a questão de trabalho. Meu irmão era mais devagar. Eu falei, como é que vai ser? Mas, irmãos, Deus não deixou faltar absolutamente nada na nossa vida. Eu tenho certeza que o fato de obedecer e de honrar fez com que o Senhor
fosse abrindo portas, aliviando as dificuldades da vida, o processo da vida, para que eu pudesse chegar até aqui hoje e dizer: Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que com pouco conhecimento, pouco entendimento, ele deixou um legado para nós. Que você, jovem, honre o teu pai, honre a tua mãe. Vai aqui um conselho do pai Estor: obedeça a seus pais, nunca deixe de honrá-los. E eu queria que os pais repetissem esse versículo comigo. Deuteronômio 5,16, pode colocar aí, Daniel? Queria que você falasse para o teu filho agora. Os pais, que eu já vou terminar, fica de pé, por favor. Os pais, vamos lá. Os pais, se o teu filho estiver aí pertinho de você, Mateus, você tem que ficar de pé. Eu não consigo entender isso. Vamos lá, os pais, se o teu filho estiver aí pertinho de você, já vai falando assim com ele, ó. Vamos lá. Filho, fala assim: filho. Filho. Vamos lá agora. Honra. Colossenses 3:20. Já foi? Vamos lá. Filhos. Obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isso é agradável a quem? Ao Senhor. Filho, isso é agradável a quem? Ao Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?